Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustanho e antes de mais nada eu preciso avisar quem me acompanha aqui no canal que eu falo sobre temas variados e esse filme aqui que eu vou abordar, vou falar um pouco sobre ele, não vou dar spoilers nenhum, mas ele é um filme muito para maior de 18 mesmo, gente, tá? Ele é um filme que inclusive foram utilizados atores de conteúdo adulto, ou seja, que fazem filmes pornô. Eu realmente, até o momento, nunca tinha recebido nenhuma cabine que tivesse sexo de verdade. É, o mesmo diretor, né, e, enfim, roteirista desse filme é o Bruce LaBruce. Eu já tinha visto um filme com ele chamado Gerontofilia, que é um filme também com um tema, né, que não é muito comum da gente abordar, mas que eu achei super interessante. Inclusive, eu dei nota de muito bom. Ele está aqui no canal, vou colocar o cardzinho no final. Mas esse realmente não me ganhou muito. Eu vou comentar com vocês, a convite da Imovision, sobre o novo filme, então, que estreia em algumas salas, né, no dia 20 de fevereiro. A, o release que eu recebi diz o seguinte, para ajudar a gente a entender o contexto dessa história. Ah, chama o Intruso, né? E ele é um tema completamente oposto que pode fomentar a criação de produções cinematográficas transgressoras, com o objetivo de unir um debate sobre a hipersexualização e a liberdade de corpos imigrantes. Bruce LaBruce, diretor queer, conhecido por investir na criação de obras irreverentes, lançou O Intruso, que é distribuído pela Imovision, referência em cinema independente, e o filme chega ao Brasil em 20 de fevereiro. A produção foi exibida pela primeira vez no Festival de Cinema de Berlim do ano passado. É uma releitura de Teorema, de Pier Paolo Pasolini. Por meio de cenas de sexo explícito, mistura pornografia com uma mensagem política, abre aspas. Sou um grande admirador de Pasolini, sendo essa uma das minhas maiores inspirações como cineasta. O Intruso o homenageio especialmente pelo trabalho em Teorema, mas também trago elementos de outros longas como Porcile e Saló. O considero um gay marxista, ateu e católico. Essas combinações contraditórias influenciaram a minha abordagem, fecha aspas, comentou o diretor. O Intruso começou como uma ideia de arte colaborativa com os produtores Vitor Fraga e Alex Baboni, que convidaram Labrusse para criar uma releitura de Pasolini em um contexto de ficção científica. A ideia inicial era um projeto artístico sem a expectativa de que se tornaria um filme para grandes festivais de cinema. Na história, um imigrante interpretado pelo ator burlesco Bishop Black aparece na beira do rio Tamisa, nu e dentro de uma mala. Ele se desloca até a casa de uma família burguesa onde é convidado a residir como funcionário. A partir daí, o visitante passa a seduzir cada membro de encontros eróticos, que se traduzem em uma crítica à xenofobia, ao racismo e à paranoia libidinosa projetada nos refugiados. O objetivo é abordar a vida e a cura, entre aspas, essas duas palavras, por meio da sexualidade. O diretor usou atores não profissionais, incluindo alguns de filmes pornográficos. Ele se concentrou em uma abordagem de elenco pessoal, trabalhando com conhecidos ou sugeridos por produtores, e fez a maioria das audições por Zoom. Além disso, realizou também uma colaboração com a Apolítica, organização que apoia artistas que enfrentam rejeições da indústria convencional. Definido como brilhantemente depravado pelo Indie War, o intruso não terá um circuito regular e sim sessões especiais aos fins de semana a partir do dia 20. Ok. Eu vou parecer uma senhora conservadora de 98 anos, mas para mim foi um filme bem chocante, tá? Eu não sou uma pessoa que gosta de filmes, né, pornô, de que, enfim, né, que já falei sobre isso algumas vezes aqui, inclusive num dos vídeos mais assistidos do canal sobre Roku, que a indústria pornográfica para mim nunca foi o que, por exemplo, é para o meu marido, ou seja, para qualquer homem, né, que se excita com isso. Já falei bastante sobre isso. E, enfim, e aí acho que é uma coisa muito pessoal de cada um, mas também acho que como mulher a gente não se enxerga nos filmes, né? Os filmes são todos feitos para homens se sentirem excitados e não exatamente para mulheres. Dito isso, se é um tema que eu acho sempre muito pertinente, é a imigração. Principalmente as imigrações, né, nos países, os Estados Unidos está sofrendo aí, né, toda essa questão xenofóbica mesmo, né, do Trump colocar a culpa em todos os latinos, né, de tudo de ruim que está lá, a maneira, né, como a Europa enfrenta também os seus imigrantes. Então, é claro que essa crítica, ela é extremamente positiva em qualquer contexto. Eu só me pergunto quando essa crítica é utilizada de uma maneira tão explícita com sexo, quem ela alcança? Porque eu acho que muitas das vezes ela vai talvez encantar as pessoas que já são a favor, que são, né, mais mente aberta, que não tem preconceito.
as pessoas que são mais conservadoras ou que são essas pessoas que estão até no poder vão ver aquilo como, ah, tá vendo? Tá certo, aquilo ali é tudo promiscuidade. Eu fico pensando nas coisas que eu escuto de internet, tá? Para mim, não foi um filme agradável de assistir, tá? Ponto. O início dele, ele é bem impactante. A gente tem ali um senhor que é, né, em situação de rua, praticamente morando ali no Rio Thames, ali na beirinha, numa uma barraca dessas de camp, bebendo, e ele encontra então essa mala, ele tira de dentro ali do rio e vai sair então esse personagem, que é o personagem protagonista, e outras malas dessa vão ser mostradas, mas a gente não vão focar exatamente, né, nas outras malas, vai focar exatamente só nesse homem. A gente acompanha então até a chegada dele numa casa de família que fala classe média, uma mansão na verdade, não chega a ser classe média alta, né? É, e ali eles têm um cozinheiro, um faz-tudo, que acaba se encantando com ele e mente que ele é primo dele. E, e aí vai incluí-lo na família ali, né, para sentar com a família e tal. Tem uma cena muito forte, por exemplo, quando ele vai preparar uma comida e ele pede que o homem, né, o homem negro, ele faça um xixi dentro da panela de sopa. E é aquilo que ele vai servir para aquelas pessoas com alguns condimentos ali para disfarçar. Mais uma crítica, né, de que essas pessoas não sabem, né, estão nas mãos das pessoas que prestam serviços, mas mesmo assim lidam com elas como se elas fossem lixo, né? Eu acho que é mais ou menos. Essas cenas eu super entendo e acho válido as críticas sociais que são feitas, tá? Eu não conheço esse teorema que foi citado, então realmente não vou poder entrar a fundo, mas os elementos que tem nessa história, pornográficos principalmente, para falar sobre política, eles entram, na minha visão, a partir de cada frame que é cortado com, até para quem tem labirintite vai ser péssimo, mas com frame explicando, assim, né? Por exemplo, o batismo, e aí algumas palavras, algumas frases muito fortes. A gente tem ali naquela família, por exemplo, uma mulher trans, a gente tem um pai, como se fosse um pai e uma mãe, né, ali, ou um homem e uma mulher, assim, que são chefe da casa. E, e todos eles vão se excitando, né, sobre o desconhecido. Eles vão liberando ali os anseios dele, na verdade, os desejos deles, através desse homem. É claro que é muito óbvio, né, que a intenção desse filme é chocar. A partir do momento que você insere um sexo explícito numa história, você não deseja outra coisa que não seja chocar. A não ser que conte a história de garotos de programa, de moças, né, que são prostitutas, alguma coisa assim. Mas quando não há isso, e é interessante dizer que esse homem, toda vez que ele se relaciona, ele tem os olhos, ficam brancos, né? Então, não sei exatamente o que ele quis dizer com isso, mas o olho dele fica completamente branco. A gente vai vendo, então, ele matando os desejos, os anseios dessas pessoas e sendo atendido também ali, né, numa reciprocidade, né, bem profunda, digamos assim, mas eu entendo que fora daquele contexto existe toda uma crítica, né, a essas pessoas que imigram, e ali dentro eles se soltam exatamente que a ameaça deles é dizer a verdade, é fazer com que essas pessoas falem a verdade, não que eles são criminosos, que vão assassinar todo mundo, que vieram só para roubar, que vieram para fazer coisas ruins na cidade. Eu acho que essa diferença, né, de botar numa balança do que é ameaça e do que não é. Enfim, eu acho que ele acaba, né, fazendo ali, né, enfim, não sei nem explicar muito ali qual seria o contexto de todas as cenas, mas são cenas que envolvem, né, um sexo bem intenso e algumas frases políticas no meio. É, Bom, enfim, eu realmente, assim, apesar de achar o tema super interessante, pertinente, sempre em voga, ainda mais falando de países, né, que recebem uma grande quantidade de imigrantes da África também, eu realmente não foi um filme que me agradou, tá? Não foi um filme que eu, nossa, que legal, achei essa mensagem. Eu acho que utilizar o sexo em excesso não me agrada. Eu vou dar nota de ruim pro filme. É isso, gente. Bom, essa foi a minha impressão, mas a impressão, né, eu- pode ser, a sua pode ser maravilhosa, pode achar perfeito esse filme, pode ter visto coisas que eu não consegui ver, ainda que eu trabalhe com imigração há muitos anos e sempre seja uma defensora, né, dos meios de imigração, dos direitos humanos, de tudo isso, mas esse jeito que foi utilizado de chocar não é um jeito que me agrada muito. Enfim,
Lembrando a vocês que eu já tinha assistido outro filme dele, que também fala sobre um tema bem polêmico, e eu tinha gostado bastante, e tem a crítica aqui no canal. Vou ficando por aqui agradecendo a Imovision esse convite. Um beijo grande. Fui.